Então, no vídeo anterior, nós fizemos uma adaptação, né, do programa Eco1, tá? Vou mostrar aqui. O programa Eco1, né, que ele imprime os argumentos recebidos via linha de comando. Nós fizemos uma mudança no Eco1 aqui nesse laço for. Tá? Então, vamos olhar aqui a implementação do Eco2. Tá? Deixa eu abrir aqui o Eco2. Então, no Eco2, nós não temos mais a necessidade de ter uma variável do tipo índice para percorrer o vetor de argumentos. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos aqui o comando range, né? E também fizemos uma operação chamada de operações de slice, né, no vetor de argumentos. Ou seja, nós retornamos aqui por meio dessa construção aqui, ó, de 1 até o tamanho do vetor, os valores, né, desse vetor. Tá? Então o comando range, o que ele retorna aqui? Ele retorna o índice e retorna o valor, certo? Como nós não estamos utilizando o índice, nós utilizamos aqui o underscore no lugar do índice. Tá? Lembra? A gente falou no último vídeo que isso aqui é um tipo de identificador em branco. Tá? E arg, sim, arg é o valor, né, do argumento, né, da linha de comando. Tá? E é ele que nós utilizamos, essa variável que nós utilizamos para concatenar aqui junto com a variável s. Tá? Então essa foi uma pequena modificação que nós fizemos. Bom, ainda assim, nós conseguimos enxergar aqui alguns problemas. Tá? Observe que a cada iteração aqui do loop, essa variável s aqui, ela sempre recebe um novo conteúdo. Né? Ou seja, o valor anterior de s ele vai ser descartado. E o coletor de lixo, né, do Golang vai descartar esse conteúdo dessa variável. Então, no caso aqui, como nós temos assim, vamos colocar entre aspas, pouco conteúdo em uma variável do tipo string, nós temos apenas o separador e os argumentos que vêm na linha de comando, isso não é muito problemático. Mas se você tivesse que concatenar assim, valores assim, grandes, né, ou seja, uma enorme quantidade de strings, isso aqui poderia ter um alto custo computacional. Tá? Então tem uma forma melhor da gente fazer isso aqui, que é utilizando a função join, tá, do pacote strings, que eu já vou mostrar agora na próxima implementação. Então, assim como no vídeo anterior, ao invés de eu modificar aqui esse programa, eu vou começar um programa do zero novamente. Tá? Então vou fechar aqui. Vamos criar aqui então o Eco3. Então Eco3.go. Novamente, nós temos um pacote, package main, tá? Onde o programa fica, uma função main. Tá? Então esse é o esqueleto da maioria dos programas em Go. Tá? Então o programa fica num pacote principal e você tem uma função principal. Ok. Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Você vai ver que o código, se a gente comparar aqui com o Eco2.go, ele vai ficar muito mais simplificado. Tá? Nós vamos pegar praticamente isso aqui tudo, tá? E escrever numa linha só. Veja só que interessante. Então o que nós vamos fazer aqui inicialmente? Primeira coisa, vamos escrever aqui a função, tá? E você vai ver como é que ela vai ficar. Nós vamos utilizar então a função de formatação. Tá? Então se nós vamos utilizar a função de formatação de impressão em tela, nós iremos utilizar o pacote import fmt. Tá? Então, vamos utilizar aqui então a função println, fmt.println. E agora aqui, eu posso fazer tudo isso que eu fiz aqui no Eco2.go, posso fazer isso praticamente em uma linha só de comando. Então você vai ver que interessante isso. Então, eu vou fazer a impressão então dos argumentos. Tá? Vou utilizar aqui o pacote strings. Tá? Strings, esse pacote aqui. E observe que quando eu já uso o pacote strings, o VS Code ele detecta, né, que eu estou utilizando um pacote e ele já faz um import aqui automático para nós. Tá? Então esse é um recurso bacana também aqui do VS Code. Aqui eu vou usar a função join, tá? Que é ela que vai fazer a concatenação dos elementos. É uma função que faz isso de uma forma muito mais eficiente do que
aquela concatenação de strings utilizando o operador mais igual. Então vamos fazer aqui o join, os args, viu que ele já importou aqui também o pacote os. E aqui nós vamos fazer aquela operação, né, com subconjuntos, né, de vetores ou de slices, que aí eu quero o primeiro elemento do vetor para frente. Tá? Então eu coloco 1, 2 pontos e deixo em branco o restante. Tá? Logo aqui depois, então, do colchete, eu coloco o quê? O que ele está esperando aqui? Ó? O caractere separador. Tá? Que ele vai fazer uma concatenação de strings, mas ele precisa ter um separador. Tá? Esse separador pode ser em branco, tá? Pode não ter nada. Nesse caso aqui, eu vou colocar apenas um espaço, tá? Para manter aquilo que a gente fez no programa anterior. Ok? Então, basicamente, essa linha aqui. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu fechar aqui esse programa. Então, nós podemos executar aqui, go run, echo3.go, e vou passar aqui os argumentos, tá? Os argumentos, sei lá, 4, 5 e 6. Olha lá, ele imprimiu, tá vendo? 4, 5 e 6. Certo? Então, imprimiu aqui os argumentos que nós passamos na linha de comando. Então, olha só a diferença, né? Se nós olharmos aqui para o echo1, né, nós tivemos que criar esse laço aqui, esse for. Tá? E esse aqui é um for tradicional que a gente vê na linguagem C, C Sharp, Java, né, em que você tem que ter uma variável do tipo índice. Tá? Você tem que saber o tamanho do vetor para poder percorrer esse laço. Na implementação do Echo 2, nós já tiramos aquela variável de índice e utilizamos aqui o comando range, né, e utilizamos essa operação aqui de subconjunto de vetores, tá, que retornou aqui para a gente um par, né, de atributos chave e valor. Tá, índice e valor. Tá? O índice aqui, como nós utilizamos, nós colocamos no lugar aqui esse underscore e o valor que está na variável args. E por fim, no echo3.go, olha só, basicamente uma única linha de comando. Quer dizer, ficou bem mais simples de trabalhar, tá, dessa forma. Então observa aí como que a linguagem Go ela permite aí várias construções, né, simplificadas. Ok? No próximo vídeo eu vou mostrar aí alguns exercícios que podem ser feitos em cima do que a gente já viu nos vídeos anteriores. Tá bom? Até o próximo vídeo.